O que a gente vai trazer, então, é a visão de formação da Edith Stein. E quando a gente fala em formação humana, a gente entende que existe um processo de desenvolvimento, né, que acontece ao longo da nossa vida. Nós não nascemos prontos, nós nascemos com potencialidades que podem ou não se desenvolver ao longo da vida, e isso vai acontecer a partir do que ela está chamando desse processo de formação, que acontece tanto de forma intencional, através da educação formal, seja na família, seja na escola, mas também com todos os nossos, em todo o contexto, né, com todas as nossas relações, tudo aquilo que nós entramos em contato ao longo da nossa vida, participa de alguma forma do nosso processo formativo. Então é muito difícil, às vezes a gente dizer simplesmente, o ser humano é assim, eu sou assim porque eu vivi assim, né? Como uma causa e efeito muito simples ou linear. Nós não somos assim. Em última instância, tem um mistério muito grande, né? Existem muitos fatores imbricados. A gente vai ver um pouquinho isso. E Edith Stein vai dizer, esse processo formativo, ele tem uma tríplice função, né? Nós nos formamos numa tríplice direção. Enquanto seres humanos, né, a nossa humanidade, ontem a gente viu que dentre as três dimensões do corpórea, psíquica e espiritual, a dimensão espiritual é aquela que nos torna propriamente humanos, que é o desenvolvimento da vontade, do intelecto, essa possibilidade, né, de assumir posições de forma livre e responsável. Então, nós nos tornamos humanos, nós nascemos potencialmente, né, mas nós temos que desenvolver isso ao longo da vida. Além de nos formarmos enquanto ser humano, nós nos formamos como homens ou mulheres, né, é o que ela vai falar dessa dupla espécie, e cada um como indivíduo singular. Essas três dimensões, elas estão muito integradas em cada pessoa, né? Então, eu, Suzana, sou um ser humano e uma mulher ao meu modo único, né? José Mário é um ser humano e um homem ao seu modo único, ao modo único de José Mário. Então, não há uma cisão, mas há uma integração entre essas três dimensões, né? Que é o nosso processo formativo. Então, antes de tratar especificamente da formação do ser humano, Edith Stein ela tem lá um capítulo de um dos livros dela em que ela vai tratar sobre a ideia de formação, o que é formar. Então, a gente está se baseando bastante nisso, né? Trazer essa base do que ela entende, até para depois a gente poder discutir. Então, ela diz: formar é plasmar um material até fazê-lo assumir uma forma, com base em alguma imagem. Todo o processo formativo, não só do ser humano, dos minerais, dos vegetais, dos animais, estão baseados nesse princípio. Plasmar um material até que ele assuma uma forma, e essa forma está baseada em uma imagem, né? Então, esse seria o princípio mais geral do que significa formar. E aí ela vai falando do processo formativo a partir de uma hierarquia, começando pela matéria inanimada, depois ela vai falar dos vegetais, dos animais, até chegar no ser humano. E ela faz essa hierarquia a partir de o grau de liberdade que cada um, né, desses níveis hierárquicos tem. Então, por exemplo, na matéria inanimada, ela não tem vida, ela depende totalmente de uma intervenção de fora para que ela assuma uma forma, né? Você vê aí a pessoa mexendo na areia, ou uma escultura. Então, nesse caso, qual é a imagem que ela vai assumir? É a imagem que o artista tem na cabeça, ou ele pode estar copiando um modelo de fora, né? Mas não é uma imagem própria dela, ela depende totalmente de alguém de fora que venha formá-la,
né? Então, essa é a matéria inanimada. Nesse sentido, ela não tem nenhuma liberdade, assim. Ela sofre totalmente a ação do ambiente para que assuma alguma forma. Depois dos vegetais, os vegetais eles já ganham uma liberdade um pouco maior, no sentido de que, mesmo que haja intervenção de fora, é uma característica de todos os seres vivos, e aí o ser humano também contém isso em si, que essa formação, ela se dá a partir de um princípio interior. Então, a forma, ela é direcionada a partir de um princípio interior. Não vai ser a ação externa somente que vai fazer com que ela assuma a sua forma específica. Então, por exemplo, é uma margarida, né? Não, ali eu coloquei um girassol. O girassol, ele já contém na sua semente o potencial de ser girassol. Ele nunca vai poder se transformar numa rosa, né? Nem que a gente coloque numa estufa, que a gente pinte de vermelho, que a gente... Por mais que haja uma intervenção externa, há um princípio interior que direciona a sua formação, né? Então, essa é a principal diferença entre os seres inanimados e os animados, né? Aquilo que tem vida. E Edith Stein vai dizer que o ser humano é como um macrocosmo, um microcosmo, né? Ela contém em si todas essas características. Então, o ser humano também, na sua formação, parte de um princípio interior. Há um princípio em cada um de nós vamos ver mais para frente, que direciona, que dá as potencialidades e também os limites do nosso desenvolvimento. Então, a gente tem mais liberdade, mas também é uma liberdade que parte de um direcionamento interior, que não é só a gente faz o que a gente quiser, né? Mas tem algum direcionamento. E as plantas, elas assumem, para ela crescer e ganhar essa forma aí, que está presente em potencial na sua semente, ela precisa das condições necessárias, né? Do ambiente propício, do sol, da chuva, e ela não tem, como ela está presa num lugar só, né? Ela não tem a locomoção, ela é mais vulnerável ao ambiente. Então, nesse sentido, tem menos liberdade no seu processo formativo, porque ela depende do sol, da chuva, ela não tem como ir buscar isso, né? Até o girassol, ele se volta assim para a luz, mas ele não tem tanta possibilidade de mudança. Depois, os animais, além desse princípio interior, ele já tem duas características que nós também temos, né? Que aí entra a vida psíquica e a capacidade de locomoção. Então, a gente vê que os animais migram, por exemplo, né? Migram no verão, ou, enfim, tem lá um pouco as suas determinações, mas eles têm mais possibilidade de buscar os nutrientes, o que eles precisam para a sua formação. E além da locomoção, eles têm a vida psíquica, que é essa dinâmica de instinto e reação, né? O animal sente o perigo e ele foge, né? Ele tem esse instinto de perceber o que pode ser um bem ou não para ele, né? O que pode ser nocivo, o que é ameaçador, e ele foge. Então, ele já tem aí, em relação aos vegetais, uma liberdade um pouco maior no seu processo formativo. E aí, essa dimensão, essas características da planta e dos animais que o ser humano também tem, é o que a gente fala da dimensão psicofísica, né? E a gente vai entrar, então, agora no ser humano. Edith Stein discute um pouco a noção de formação, né? Ela diz que, em alemão também, essa palavra Bildung, acho que fala assim, que ela traduz como conduzir a uma sabedoria de vida à realização plena de si. Então, retomando aquela ideia do princípio interior, ela diz: a imagem a ser formada não é um modelo externo,
mas esse princípio interior que orienta toda a formação da pessoa. E esse princípio interior é o que ela chama de um núcleo identitário, né? Que contém as disposições da pessoa e todas as possibilidades, mas não quer dizer que a gente desenvolve todas elas, porque a gente depende de outros dois fatores, que é o ambiente. Então, eu posso ter, sei lá, eu posso ter muita facilidade para eu posso ter uma escuta, por exemplo, né, um ouvido perfeito, né, que a gente fala, um ótimo ouvido para música, para línguas, mas no meu ambiente nunca ter tido oportunidade de aprender línguas ou de aprender um instrumento, né? Então, talvez eu não desenvolva tanto essa potencialidade, porque eu não tenho um ambiente que me favoreça. Então, certamente a gente não desenvolve todo o nosso potencial, né? E a gente tem alguns direcionamentos que favorecem a gente caminhar por um lado e por outro. Então, o ambiente e o terceiro fator que vai orientar é o livre-arbítrio, são as nossas escolhas. Então, olha como é complexo, né? De um lado, a gente tem esse princípio interior, esse potencial, onde está contida, né, essa singularidade, essa marca individual de cada um. Do outro lado, a gente tem o ambiente e do outro lado também as nossas escolhas, o livre-arbítrio. O que eu assumo, né, como parte do meu processo formativo e o que para mim passa desapercebido. A gente pode pensar numa família, falei da música, por exemplo, uma família que é muito musical, que toca instrumentos, pode ter um filho que nunca teve interesse por aquilo, né? Aquilo não chamou atenção, não teve interesse, então não é só o ambiente, né? Enquanto um filho escolhe um instrumento, quer participar disso, para o outro aquilo talvez não diga nada, ele não assume como algo próprio. E aí também não vai fazer parte do seu processo formativo. Ainda, né, retomando o que seria essa formação, aí a Edith Stein coloca como um desvelar da própria interioridade, essa formação que forma a pessoa integral, corpo e alma, se desenvolvem de modo integrado, né, não tem uma cisão, ou ao menos a direção do processo formativo é buscar essa integração. Na criança, por exemplo, a dimensão espiritual ainda não é tão desenvolvida. A criança ela é mais, ela está mais próxima, né, da vivência psicofísica e ela vai desenvolvendo essa capacidade de pensamento, de fazer escolhas, de adiar as suas necessidades mais básicas, né? Isso vai sendo educado. Então, o processo formativo ele tende para essa integração, mas não quer dizer que a gente esteja integrado o tempo inteiro. Isso é um ideal. E a gente busca no nosso processo formativo, acho que isso é uma orientação que pode nos ajudar, pensar se há se há um equilíbrio, né, entre essas três dimensões, entre a dimensão corpórea, a dimensão psíquica e a dimensão espiritual. Né? Então, ela coloca que o corpo é um cenário onde a vida da alma se desenvolve e que a alma é a forma do corpo. Né? Edith Stein dialoga com a fenomenologia, mas ela dialoga também muito com São Tomás de Aquino, com Santo Agostinho, né? Com toda a visão cristã também, essa teologia cristã, e ela traz um pouco essa noção aí da alma que é a forma do corpo. Aqui, uma tentativa de trazer uma imagem, né? Nunca vai ser, a imagem sempre ela reduz um pouco, mas acho que para ilustrar que esse processo formativo, então, tem 4 elementos, eu falei de 3, né? Eu falei do núcleo, que seria esse princípio interior, o nosso núcleo identitário, que Edith Stein vai chamar de alma da alma, que contém a nossa singularidade, é o lugar do encontro, né, conosco mesmos, com Deus também, um lugar de abertura, e que ele não se desenvolve, mas ele orienta, ele dá as condições para o nosso processo de desenvolvimento. Acho que dá para a gente pensar
fazer um paralelo com a semente mesmo. É como se fosse a nossa sementinha ali, o que está em potencial ali, que pode se desenvolver ao longo da nossa vida, pode ganhar forma ao longo da nossa vida. O ambiente, que ambiente aí é tudo, a nossa família, a escola, as pessoas com que a gente convive, as coisas que a gente vive, tudo isso é ambiente, né? O livre-arbítrio, as nossas escolhas e a providência divina que nos sustenta, né? E que também conduz esse nosso caminho, né? Então, aí a gente tem esses 4 fatores que estão também, que se correlacionam o tempo inteiro, ajudando a gente a avançar no processo formativo. Fazer um comentário aqui. A Suzana disse ali atrás que toda a formação é plasmar um material até assumir uma forma conforme uma imagem. Aqui acho que dá para a gente falar que, do ponto de vista da fé cristã, católica, a gente sabe que foi feito à imagem e semelhança de Deus, e que no caminho de conversão e de santificação, santidade, a gente vai se tornando mais parecido com Deus. Então, e isso está marcado no núcleo, porque é esse lugar do encontro pessoal com Deus, a alma da alma, que Santo Agostinho falava, sumo íntimo meu, mais íntimo do que eu, Deus está lá, e essa referência acessível, disponível, presente, e a providência de Deus que age na nossa vida, que age na nossa existência, que convida, que corrige, que providencia, que a graça que atua sobre nós. Então, nesse processo de tornar-nos imagem e semelhança de Deus, a gente tem o próprio Deus, né? Acessível, e o Deus que age, Deus que não nos abandona, não é um Criador que cria e abandona, mas é um Criador que está conosco, e na comunidade de Emanuel é Deus conosco. E aí, só para distinguir também, isso a gente fala, a dignidade da pessoa humana decorre exatamente do ponto de vista da fé católica, cristã, da gente ser imagem e semelhança de Deus. Somos dignos por sermos imagem e semelhança de Deus. Do ponto de vista da filosofia, a dignidade se justifica pelo simples fato, quer dizer, a gente ter consciência livre, responsável, nos dignifica já. A liberdade, a responsabilidade, a consciência, isso já é dignificante, e do ponto de vista da fé, o fato da gente ser imagem de Deus. E aí isso tem muita importância quando a gente fala da formação. Nós nos formamos ou somos formados para nos tornarmos mais parecidos com o próprio Jesus Cristo, né? Sim, e por isso, né, quando a gente fala que não existe uma imagem externa que nos forma, não é a partir de uma imagem externa, mas é a partir do núcleo que seria essa nossa singularidade, por isso a importância do autoconhecimento. Mas Edith Stein vai dizer, né, é que Deus também está presente em nós, e que a única imagem, ou a única referência segura que ajuda a gente a ser cada vez mais nós mesmos é o próprio Cristo, né? Então, o se abandonar a Cristo, o ter ele como referência é seguro para chegar a ser mais si mesmo. É a única referência segura para a gente chegar a ser mais nós mesmos, né? Então, só para trazer um pouquinho essa ideia do núcleo identitário, para entender um pouquinho melhor, tem esse autor, que é o Eric Derrus, que ele fala que o princípio identitário é como se ele fosse uma partitura pessoal, como se cada um tivesse, né, uma partitura a ser tocada. Então ele coloca assim, né, esse cerne que ele está chamando, né, que é o núcleo, pode ser comparado a uma partitura interior, a designação de um logos inato, né, que nós nascemos com ele, cuja estrutura indica a cada um o repertório que lhe corresponde, e no interior do qual cada um é chamado a desenvolver a sua essência. Então, a gente pode pensar dentro daquela estrutura humana. Então, nós, como seres humanos, tem essa essência, essa estrutura essencial de corpo, psique e espírito,
mas cada um tem a sua essência, que é a sua singularidade, né? Que é uma essência única também. Então, ele fala que é uma nota individual que nos acompanha, todas as nossas vivências. A gente vê que a criança, desde que nasce, né, ela já tem um jeito próprio dela. A gente vai identificando um jeito de se relacionar com as coisas, com o mundo. É uma marca pessoal que dá uma continuidade à nossa existência, que por mais que a gente se transforme de criança em jovem, em adulto, a gente tem transformações, mas a gente tem também uma permanência que faz parte dessa nossa singularidade, que é essa nossa marca única, que dá essa continuidade ao processo de formação e de desenvolvimento de cada um. Então, a gente falou um pouquinho do núcleo, agora do ambiente, né? O que é esse ambiente que nos forma? Esse ambiente, ele é alimento para nós em dois sentidos. Do corpo, né? São as substâncias que provêm do mundo material, que a gente precisa, o alimento, enfim, né? Da parte mais material mesmo. E para a alma é o que Edith Stein chama de material espiritual ou um bem espiritual. São os valores, né? A qualidade das relações, tudo aquilo que vai contribuir para nos formar enquanto humanos, né? Então, são os bens e os valores presentes nos ambientes que a gente frequenta, os valores que a gente vive, né? E aí, esses bens, eles podem ser materiais quando eles são elementos da cultura, que são bens espirituais que se concretizam através de uma obra de arte, através de um simbolismo, uma bandeira, alguma coisa que se torna algum monumento, né? São elementos culturais que estão onde há presente um espírito, vamos dizer assim, eles estão referência de um valor, de uma cultura, de um espírito daquele povo, são os bens espirituais materiais que fazem parte da nossa formação. Aí a gente pode pensar um pouco também, cada um na sua vivência, né? A gente pode ter esses bens materiais na nossa família, alguma tradição, alguma coisa de família que é significativa, pode ser uma imagem religiosa, pode ser, sei lá, uma receita. Uma receita. São bens materiais que carregam um sentido espiritual, né? E que vai formando a gente. Que nos nutrem. Quando a gente fala, nossa, eu vi uma música da minha terra, do meu país, a gente se sente alimentado, a gente sente o espírito alimentado, renovado. São esses tipos de bens que nos... Um quadro, uma obra literária, né? Tudo isso. Aí, esses bens espirituais, eles são captados tanto pelos sentidos como pelo intelecto, né? Edith Stein diz que o intelecto é o olho espiritual da alma. Ele permite a gente enxergar esse mundo espiritual e captar, né, um conteúdo, algo que não é necessariamente, né, tudo que não é palpável, concreto. E tudo isso que a gente absorve, a gente pode pensar tanto no alimento físico como nesses bens espirituais, a gente não absorve só passivamente, mas a gente ordena isso, tem uma hierarquia que vai dando forma a nós. Então, ela diz, além da alma se alimentar e crescer, ela precisa organizar esse material que ela recebe e se educar para ganhar uma forma. Então, esse material ele tem que ser organizado conforme uma hierarquia ela coloca. Né? A gente vê muitas vezes, a gente pode pensar aí na cultura e naquilo que a gente estava discutindo ontem, às vezes há uma certa inversão de valores, e isso, em vez de nos formar, nos deforma, ou é uma formação também. Então, tudo que a gente entra em contato e a forma como a gente organiza isso em nós, né?
a importância que a gente dá para alguma coisa maior do que outra, as nossas prioridades, ou a gente pode achar uma coisa bonita, nos emocionar, mas não agir, né? Então, tudo isso depende da forma como esse material vai ser organizado em nós, na nossa alma. E, para isso, a gente tem diferentes forças da alma que precisam ser educadas. Estou tentando falar o mais simples possível, né? Uma coisa bem densa, mas eu acho que para a gente ter uma ideia um pouquinho de como é que isso acontece. E aí, quais são as forças da alma que precisam ser educadas para que a gente não só absorva passivamente aquilo que vem do ambiente, mas isso ganhe uma forma, né, apropriada? Os sentidos, né, a memória, a imaginação, o uso da criatividade, o intelecto, né, o raciocínio, o discernimento, os sentimentos e afetos, né, como é que a gente educa essa força, né, os sentimentos e afetos. E ela fala, aí não é pelo intelecto, mas é o encontro com objetos, acontecimentos, pessoas significativas, o contato com o mundo dos valores, a vivência dos valores. Isso vai formando os nossos sentimentos e afetos, vai refinando, né, vai dando uma forma. E a vontade, o exercício de fazer escolhas, de perseverar, o domínio de si, fazer renúncias. Essa educação das forças da alma tem que acontecer desde pequeno, né? A gente oferecer isso para que essas forças possam depois, ou ao longo, né, concomitantemente, aproveitar melhor esses bens, tanto materiais quanto espirituais, que a alma absorve. E aqui é interessante, né? Isso é um pouco trabalhar a memória, por exemplo, né? As escolas trabalham, o que a gente não pode é ficar só nisso, porque quando eu trabalho uma memória, eu posso, sei lá, trazer um trava-língua, trazer um texto, mas esse texto ele já tem um conteúdo, então a gente tem que estar atento às duas coisas: que material espiritual eu estou trazendo, que valores eu estou apresentando, para treinar, tudo bem, uma força, para treinar, para formar um hábito, né? Mas não é só a memória em si, eu trago determinados conteúdos, às vezes a gente não presta atenção nisso também, né? Será que esse conteúdo é um alimento? Eu estou só preocupada em formar a memória, em formar o intelecto. Acho que hoje a educação muitas vezes se pauta muito só nisso, sem se preocupar tanto com a qualidade do conteúdo, né? A gente fica só no treino das habilidades, sem a preocupação de que conteúdo se está trazendo. Ou a gente pode priorizar muito conteúdo, mas não educar essas forças. E aí pode ser um conteúdo maravilhoso, como eu falei, a pessoa se entusiasma com aquilo, com a caridade, com a solidariedade, mas não tem a força de vontade, porque isso também não foi treinado, né, não foi fortalecido, para colocar em prática esse valor que ela se entusiasma, né? Então, a gente precisa dessas duas coisas juntas. E aí anda junto, né? Então, os afetos, né? A afetividade, a forma como eu sou tocada pela realidade, a razão, a compreensão que eu tenho dessa realidade e a vontade. Quer dizer, o que eu faço a partir disso, como eu ajo na realidade. E é interessante porque o processo formativo, ele é de mão dupla, né? Eu sou formada e, ao mesmo tempo, com a minha ação, com a minha presença, eu formo a realidade que me circunda. Então, é uma via de mão dupla, né? Então, a vontade, ela é fundamental aí, nesse processo, né? A gente forma o nosso entorno também. Então, para falar um pouco dessa integração, né? Uma frase que Edith Stein coloca lá no livro sobre a mulher: quem tem clareza sobre as razões que o fazem chamar algo de belo ou de bom, não aceitará sem mais as posições de outros. Quer dizer, se eu ficar só na afetividade, né, eu posso sentir prazer, me entusiasmar, mas não saber por quê. E aí eu fico vulnerável, né? Agora, se eu reconheço por que disso, se eu compreendo o sentido disso,
eu vou um pouco mais a fundo e eu não fico tão vulnerável a outras visões ou a outras coisas que podem também ser prazerosas, mas talvez não terem um fundamento, é, um fundamento é, que seja válido, enfim. E a vontade é isso, né? Ela coloca a autenticidade do sentimento se verifica pela vontade, pela ação. Quem gosta de arte, sacrifica a sua comodidade para usufruir. Eu vou em museu, eu vou comprar um livro, eu vou ler livro. Quem possui a caridade, não passe diferente perante o necessitado. Eu falo, né? Se eu sou caridoso, mas eu estou indiferente, né, ao outro sofrendo do meu lado, então, ela fala, quando acontece isso, não passa de um sentimentalismo hipócrita, né? A gente ficar só no sentimentalismo é quase que a gente, a gente gosta do que a gente sente, né? Ficar no sentimentalismo ficar curtindo o próprio sentimento e não a relação com a realidade, né? Aí quase é um fechamento, né? Não nos alimenta, na verdade. E por fim não, falta ainda a providência divina, mas o livre-arbítrio, porque não é tudo que eu recebo que eu aceito, acolho como uma vontade própria em mim. Quantas vezes a gente já assistiu aulas na escola e que o professor fala, pode ser um monte de informação, na hora a gente guarda, no dia seguinte a gente não lembra mais nada. A gente acolhe passivamente, então ela fala, o intelecto acolhe passivamente, mas se eu não tomo a decisão de assumir isso para mim, se isso não faz sentido para mim, ele fala isso é descartado como um corpo estranho, como o nosso corpo físico espelhe mesmo, né, o que é um corpo estranho. Então ela diz, só aquilo que vai ser acolhido no íntimo da alma como algo próprio vai servir de alimento para a nossa formação. Daí a importância, ela vai dizer, do educador apresentar os valores, né, de uma forma que eles sejam apreciados, né, que se queira assumi-los como algo próprio. Não basta a informação, a gente fala, esse é o perigo também de uma educação puramente intelectual e informativa, né, sem proporcionar a vivência e a experiência, né, da vontade mesmo. A Edith Stein, sempre que podia, como educadora, levava os alunos para ouvir uma peça de teatro, um concerto de música, para que elas tivessem essa oportunidade de vivenciar e enriquecer, né, com, com valores estéticos, com valores culturais e desenvolver-se. Não era só uma formação de matemática, física ou filosofia, mas ter uma formação que, ao mesmo tempo, educa a tomada de decisão, as escolhas livres, responsáveis, né? Para além do aspecto formal da escola, enfim. É isso que a gente está chamando de uma formação integral, né? Uhum. Uma formação integral. Nesse sentido do livre-arbítrio, ela diz que toda formação é autoformação. Eu posso apresentar para a pessoa, né, coisas que para mim são valorosas, que eu acho que são importantes para ela, mas cabe a ela assumir como algo próprio. A gente não tem como entrar no íntimo do outro, né, e fazer que nem a mãe que faz engolir à força o alimento. Então, isso é importante porque a gente reconhece uma humildade também, até que ponto a gente consegue, como educadores, né, como formadores, intervir, né? Há sim muitas possibilidades, mas tem uma intimidade que só Deus entra, né? Tem que é esse trabalhar mesmo, né, na vontade, no querer assumir como algo para si, para nós é um mistério, né? A gente chega a um limite de apresentar e o que a pessoa vai fazer com isso, né, é um mistério também. O caráter fala um pouquinho do mundo dos valores, quando a gente fala de diferentes tipos de caráter. O que é esse caráter? Nós nascemos
com algumas qualidades que nos tornam mais sensíveis a determinados valores, a valores estéticos, outros a valores religiosos, outros a valores éticos, e isso direciona um pouco as nossas escolhas também, mas o caráter ele pode ser modificado, ele pode ser ampliado ao longo da vida, né? E quanto mais a gente pode experimentar novos valores, mais ele vai se ampliar. Isso também é um papel do educador, né? Então, ela coloca apresentar o mundo dos valores, de modo que a pessoa queira assumi-los como algo próprio. O educador o faz principalmente com seu testemunho, né? Mais do que com a fala, com o testemunho. Além disso, né, ela fala, Edith Stein fala desse Gemut, que é um sentido afetivo, que é uma capacidade que a gente tem, não é uma capacidade intelectual, mas é uma sensibilidade de perceber quando algo é valoroso para nós no sentido formativo, que ela vai chamar de pensamentos do coração. E ela chama isso, né, que é aquela moção que a gente sente que brota profundamente de nós, né, e que depois ela vai ganhar forma num pensamento ou num projeto de vida, né, mas é o que ela chama desse pensamento do coração. Ela escreve assim: primeiro eles emergem do fundo do coração, depois chegam ao ponto de serem percebidos. Essa percepção, por sua vez, é um tipo de tomada de consciência muito mais primitivo que o conhecimento racional, e já existe antes da diferenciação das diversas faculdades e atividades, mas falta-lhe a clareza do conhecimento intelectual. Assim, o que surge é percebido como algo impregnado de um valor do qual dependerá a atitude da alma no sentido de decidir se o que está surgindo deve aflorar ou não, né? Então, é quase, eu acho que a gente pode chamar, não sei se de uma emoção, mas de uma sensibilidade, uma percepção de que isso é importante, né? No contato com as coisas, com as pessoas, a gente sente o que é imprescindível, o que é importante e coloca isso como uma prioridade. Às vezes a gente nem sabe muito bem a direção, então isso também vai ganhando forma de acordo com o contexto, de acordo com as possibilidades que a gente tem. Ela pode ganhar forma num projeto ou em outro, né? Por isso que a gente não é causa e efeito determinado. Eu posso, sei lá, sentir algo que me impulsiona, né? Que me dirige para uma escolha, por exemplo, da vida religiosa ou do sacerdócio, ou tem um apelo, né? À experiência religiosa, a entregar minha vida a Deus de uma forma mais radical. Até isso vem como algo que não é tão racional, mas a forma que eu vou dar vai depender também do contexto, né? Quem é a pessoa que está do meu lado, que pode me orientar, que possibilidades eu tenho de viver uma vida religiosa, seja na minha cidade, seja, enfim. Então, tem também, um diálogo o tempo inteiro entre todas essas dimensões, né? A providência, as nossas escolhas, o ambiente e o núcleo, né? Aqui, quando ela fala desse sentido afetivo, está muito conectado com o núcleo. A Suzana falou da providência. Muitas vezes a gente, graças a uma coisa da providência divina, o encontro, uma pessoa que visita a família, ou visita a nossa cidade, um padre que vem fazer uma palestra, alguma coisa que a providência de Deus nos traz, que nos motiva, nos move e fala: é por aqui. Eu tenho essa moção, essa motivação, esse sentido afetivo, em geral, para as coisas muito profundas, passa muito por aí, né? Eu acho que eu tenho que ir lá para a Casa São José fazer meu discernimento. É uma moção que toca alguma coisa muito profunda e, ao mesmo tempo, está conectada com a realidade, porque a gente está se formando, está crescendo no ambiente real, na vida real. Bom, já estamos finalizando. Falando um pouco do livre-arbítrio, né, também, a gente tem alguns tipos de participação que a gente pode assumir no nosso processo formativo, né? A gente
pode se omitir de tomar decisões e acabar se deixando levar pelas circunstâncias. Quando a gente falava ontem da teoria queer, acaba sendo um pouco isso, às vezes, né, desse que não há fixidez em nada, ou eu vou um pouco pela atração psíquica, um pouco pelas circunstâncias, e fico meio refém disso, né, vou para lá, vou para cá, sem um direcionamento mais definido, mais claro, um sentido mais claro. A gente pode se deixar guiar por uma imagem eleita do mundo exterior, os nossos ídolos, isso é muito comum na juventude, na adolescência, né? Quando a gente está buscando um pouco quem a gente é, a nossa identidade, e admira pessoas, e acaba pautando a nossa vida por um ideal que é viver como aquela pessoa, que pode ou não ter a ver com a gente, ter a ver conosco, então aí é um pouco de sorte, né? Se esse ídolo ele cala coisas que realmente têm a ver comigo, ou se eu vou passar minha vida perseguindo um modelo de vida que não tem a ver comigo, né? E aí a gente vai ser muito infeliz, assim, talvez muito frustrado de não alcançar aquilo e até infeliz mesmo, porque aquilo não nos realiza plenamente, mas a gente acha que sim, que a nossa felicidade está ali. E às vezes a gente se fixa naquele único caminho, naquele único modo de ser, né? Se deixar guiar por um ideal espiritual que a pessoa se coloca, isso pode ser bom, mas pode ser também nos desviar de outros caminhos. Se eu acho, por exemplo, que para eu ser santo, eu só posso ser santo vivendo no casamento ou sendo sacerdote, se eu limito, né? E às vezes Deus me chama a outras coisas e eu não estou aberta porque é o que eu entendo como um ideal de santidade, como se a santidade fosse só aquilo que eu consigo enxergar, e aí eu me fecho, né? Descobrir a imagem em si pelo autoconhecimento, pela escuta desse apelo interior, eu já tenho maior liberdade nas decisões, eu estou me aproximando já um pouco mais da minha essência, e o que ela colocaria como terceiro, que acho que seria o ideal aí para a gente, que seria esse autoconhecimento e essa docilidade à ação da graça, né? E esse autoconhecimento passa por aquilo que eu tinha falado, de ter em conta o apelo do núcleo, ter em conta esses movimentos, esses pensamentos do coração, ter em conta o corpo, a psique, o espírito, essa justa antropologia no sentido de que nós somos abertura ao outro, nós precisamos da comunidade, então, será que as minhas decisões, as minhas escolhas levam em conta o outro? É um bem para mim, mas é um bem também para o outro? Ou eu preciso prejudicar o outro para me realizar nisso, né? São critérios de avaliação também do nosso caminho formativo. E a ação da graça, né? A ação da graça, ela coloca, eu não consigo ler aqui direito, mas que somente pela graça é possível uma transformação aí para além também das nossas disposições naturais. Até agora a gente falou do núcleo, né, como essas disposições também naturais, mas para Deus nada é impossível. Então, quando a gente vê um milagre, né, ou vê a ação da graça, que pode nos colocar num caminho que está para além realmente dessas disposições naturais originais, que nos transforma mesmo, né? Aqui também a gente pode pensar nos pontos de referência a partir dos quais a gente tende a tomar decisões. É como se a gente vai criando hábitos de fazer escolhas, de estilos de vida, que acabam direcionando as nossas escolhas a partir deles, porque vai criando vínculos mais fortes. Então, ela fala, tem aqueles que tendem a tomar decisões mais pautadas nos prazeres sensíveis, ou seja, eu escolho aquilo que me agrada, aquilo que é mais cômodo, né? Aquilo que me traz prazer. Tem aqueles que buscam pela verdade, mais voltados para a ciência, atividade indagadora da inteligência, né? O que vai me orientar, então, vai ser o que a ciência diz que é a verdade, né? Então, eu preciso do estudo, dessa formação para me ajudar a discernir. Outros, ela fala que é o homem egocêntrico, o ponto central é o eu, e aqueles que buscam realizar a vontade divina, que é o que ela chama do homem de fé, né? Então, esses são
ela põe assim como 4 critérios, né? E a gente tende a circular entre um e outro, e acaba, conforme os nossos hábitos, o nosso estilo de vida, tomando decisões a partir dessas referências. Bom, o papel do educador, então, seria auxiliar a pessoa a viver a partir da sua alma, né? Essa escuta de si, desse apelo do núcleo, educar as forças da alma, aquilo que a gente falou, da memória, do intelecto, dos afetos, colocar a pessoa em contato com a diversidade dos campos de cultura, ajudando ela a encontrar o seu ali talento natural, né? Ter oportunidade de experimentar diferentes linguagens e trazer o material mais apropriado possível do ambiente e portar de forma tal que suscite no educando o desejo de assumi-los, para trabalhar a abertura da alma, nessa ampliação do caráter. A gente poderia dizer que o educador pode ser até um quinto elemento, além daqueles outros 4, o aspecto mais sensível, etc. O educador é uma referência, muitas vezes, né? Um professor, uma mãe, uma avó, que a gente toma como referência na tomada de decisão, que a gente escuta, né? E aí o testemunho do educador move a gente também, né? O diretor espiritual, um professor, né? Tem esse papel. Uhum. Que, de um modo geral, né, o que ela fala é que a gente educa pelo testemunho, por aquilo que nós somos, né, não tanto por aquilo que nós falamos. A importância do amor, que ela fala que é perceptível em qualquer repreensão, que não deixa aflorar o temor, né, é o amor. E que o melhor recurso educacional, então, não é a palavra, mas é o exemplo vivo, né? Deixa eu